Estamos aqui nesta noite para proclamar o grande dia da história da humanidade das nossas vidas, quando o nosso Salvador nasceu. E eu quero convidá-los a que entremos juntos na presença de Deus para adorar aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Nesta noite, neste lugar, o dia 25, o dia 24, a noite, ganha todo o significado da história. Por gentileza, acompanhe-nos, participe conosco, através da liturgia, dos textos, das orações, dos cânticos. Louvemos ao Senhor em nome de Jesus. Na leitura das Escrituras, quando a palavra de Deus fala ao nosso coração, nos afirma da seguinte forma: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pai Celeste, encontramos-nos reunidos nesta noite aqui, neste santuário, para magnificar-te, enaltecer-te, bendizer-te e glorificar-te, Senhor. Esta é a razão precípua porque estamos aqui, porque o Senhor merece, é digno de toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor, todo culto, toda reverência, toda submissão, toda obediência. Portanto, Senhor, desejamos e anelamos e auguramos nesta noite que o culto que a Ti dedicamos nesta noite chegue à Tua presença, Senhor,
como bálsamo e perfume suave aos teus olhos, e que seja para a honra e glória do teu santo e excelso nome. Por isso, Senhor, nós nos alegramos, regozijamos-nos, Senhor, relembrando que algum dia, no passado, no nascimento de Jesus, os céus azulados da Judeia puderam ouvir miríades de anjos glorificando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros. Senhor nosso, dá-nos, Senhor, sensibilidade do sagrado, de tal forma que sintamos a nossa pequenez e finitudes diante da tua grandeza, soberania e majestade infinitas. Preenche nossas vidas com a tua presença, completa o incompleto que há em nós. Nós oramos em um nome poderoso, meigo e sublime de Jesus, sob cujo nome dobrar-se-á céus e terra, e toda língua algum dia há de glorificá-lo como Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Amém. Procedamos alternadamente à leitura
transcrita em nosso boletim. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recensear-se. Foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. A gente assiste. É aquela por ser ele da casa e família de Davi. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Aconteceu, completaram-se os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nós vamos nos inclinar diante do Senhor.
Vamos ter breves momentos de silêncio, lembrando-nos que o Senhor veio, sendo Deus. Como Deus não morreria jamais, mas aquele pequeno bebê, sendo homem, morreu poucos anos depois de ter nascido, para que eu e você tivéssemos vida. E hoje reina absoluto em nosso coração. E por causa dele, as nossas orações chegam aos ouvidos de Deus Pai, porque ele é nosso intercessor. Assim como esta noite, silenciemos diante dele. Se você puder, ajoelhe-se e nós oraremos ao Senhor, porque somente ele pode nos atender. Bendito Deus, nós nos achegamos a Ti mais uma vez em oração, na plena consciência, na convicção total de que os Teus ouvidos se voltam para nós neste momento. Nós nos lembramos nesta noite de forma muito especial do nascimento do nosso Salvador, enquanto Deus encarnado. Naquela noite, mãe e pai felizes, embora a situação do local onde vivessem não fosse tão fácil, mas estavam felizes, como eu, como minha esposa, como todos os pais e mães aqui presentes, um dia ficaram felizes com seus filhos nascendo. Passaram-se alguns poucos anos e aquela mesma mãe que havia envolto seu filho em panos, agasalhado e cuidado, agora olhava para o cimo de uma cruz e via o seu filho nu, envergonhado, humilhado, ensanguentado, porque ele não nasceu com as mesmas expectativas que nós nascemos. Ele nasceu para morrer. Ele era o cordeiro a ser imolado, e ele o fez por mim. Ele o fez por todos os eleitos. Ele o fez por todo o regenerado, em todas as eras, em todas as culturas e línguas. E nesta noite nós te louvamos de modo muito especial. E nos lançamos aos teus pés, pedindo que mais uma vez aquele ato vicário da cruz do Calvário seja manifestado sobre nós e nós tenhamos o nosso perdão garantido mais uma vez. Perdoa-nos os pecados, ó Deus, e ajuda-nos a não voltar às mesmas práticas. E que nós nos lembremos que um dia, assim como na Palestina nasceu Jesus, um dia no nosso coração ele também nasceu. E que em nós ele encontre guarida, talvez aquela que lhe faltou naquele tempo. Olha, Senhor, para este povo que aqui se reúne em Teu santo nome. Quantos nesta hora de celebração se lembram, ó Deus, daquilo pelo que passam neste momento. Enfermidades, angústias, tribulações. Embora estejamos em dia festivo, nós não podemos esconder de nós mesmos nem de Ti as dificuldades da vida. E nós as lançamos a Teus pés agora, pedindo a Ti socorro, bênção, paz, prosperidade, certeza de fé, convicção,
família ajustada, pedimos a Ti misericórdia, graça dobrada sobre a nossa vida. E também olhamos, ó Deus, para a cruz e somos obrigados a agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, a começar da salvação da nossa alma. E que em Ti, Senhor, a nossa vida seja amparada por toda a gratidão que existe no nosso coração. Que o Senhor acolha a nossa gratidão como acolheu daquele homem dentre 10 que voltaram a agradecer. E que o Teu coração também se alegre conosco. Que Tu vejas a nossa fronte inclinada como sinal de submissão, serviço ao Senhor e ao irmão, e que o Senhor mesmo no dia certo venha nos erguer conforme o Teu santo e soberano querer. Nós assim louvamos a Ti, no nome santo e bendito de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nesta semana eu recebi a visita dos nossos irmãos Jorge e Vera Villon, esses irmãos que servem a Deus aqui no Rio de Janeiro, mais especificamente com a Missão Kaiowá. Eles trouxeram para mim um Novo Testamento na língua Kaiowá, mais uma língua indígena no nosso Brasil que recebe a palavra de Deus. Nós já temos traduzido tanto o Antigo Testamento quanto o Novo. Recebi nesta semana o Novo. Estou dizendo isso para reforçar para vocês o privilégio que nós temos de ter a palavra de Deus diante de nós, na nossa língua, acessível a nós, de termos essa palavra tão maravilhosa que nos traz todo o plano de redenção, criação e redenção do homem. Por isso, nesta noite, quando nós nos reunimos para comemorar o Natal, tudo isso faz sentido porque Deus se revelou a nós através das Escrituras Sagradas. Por isso eu quero te convidar para juntos lermos a palavra de Deus. Nós escolhemos aqui 2 textos para compartilharmos com vocês. Nós vamos ler esses 2 textos. Sugiro que, se conseguirem, coloquem nos textos algo à mão ou o boletim, de forma que você possa flutuar de um para o outro. Após a leitura dos textos, nós vamos louvar ao Senhor com um cântico, com um hino, lembrando que a última estrofe deste hino, nós aguardaremos que a orquestra faça aquele tom para que a gente possa entrar. A você que nos visita, provavelmente você encontrará uma Bíblia bem próxima a você, aí no escaninho do banco à frente de você. Abramos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, podemos ir até o versículo 4. Primeiro livro, primeira página das Escrituras Sagradas, primeiros versículos. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Esse texto eu quero convidá-los para lerem a uma só voz. Leiamos os 4 versículos de Gênesis capítulo 1, versículo 4, de 1 a 4. Leiamos. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Agora, por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Se porventura você não estiver familiarizado com João, você vai encontrar nessa Bíblia que está próxima, você na página de número 99, lá no Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14,
E agora eu convido vocês para lermos de forma intercalada. Eu vou começar com o primeiro versículo, a congregação responda com o segundo, e assim sucessivamente até o versículo de número 14 ou 14º. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Louvemos ao Senhor com o hino que temos no nosso boletim. Pequena vila de Belém.
Meus amados irmãos, esses dois textos que lemos, apesar de estarem tão distantes um do outro, tanto nos escritos bíblicos como no tempo, eles estão, na verdade, intrinsecamente ligados. O apóstolo João faz uma releitura de Gênesis capítulo 1, a partir da pessoa e obra de Jesus. Ele recebe a inspiração de Deus para revelar a nós as verdades que foram reveladas a Moisés num contexto e numa dimensão que nós veremos muito mais ampla. Colocando os dois textos em paralelo, nós vamos encontrar as mesmas verdades. Encontramos, por exemplo, nos dois a presença da Trindade, Deus, a palavra, o Espírito interagindo e agindo. Encontramos nos dois a presença do Verbo, da palavra, criando todas as coisas. E encontramos nos dois a dimensão, o aparecimento da luz. No primeiro, haja luz. No segundo, ele é a luz que veio ao mundo e ilumina todos os homens. No primeiro, a luz física. No segundo, a luz espiritual. A luz física foi feita pela luz espiritual. E esta luz espiritual e eterna, o Verbo, se encarnou. Foi assim que todo o reino físico começou, diz Gênesis capítulo 1. Não havia nada, meus irmãos, nem galáxia, nem luzeiros, absolutamente nada. Neste momento, apenas o reino espiritual que já tinha sido criado antes da criação, que se revela em Gênesis. O Deus trino, verdadeiro, eterno, que existiu antes de todas as coisas. Deus fez, diz a Bíblia, inicialmente os céus e a terra. Mas tudo era um caos, a terra estava sem forma e vazia. Diz o texto que havia abismo, trevas, deformidade. O Espírito de Deus pairava sobre as águas e de repente Deus falou: haja luz. Deus, o Espírito e a palavra presentes. Exatamente o que João declara no início do seu evangelho. No princípio era a palavra, era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O caos também, de alguma forma, estava instalado quando João profetizou essas palavras. Havia religiosidade, mas não havia plenitude de espiritualidade. As trevas espirituais reinavam sobre a terra. Trevas e luz, a confrontação da existência humana, desde todos os tempos, desde o momento em que Adão e Eva pecaram. Isaías adiciona estas verdades para a gente, no capítulo 9. Para a terra que estava aflita, não continuará obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, diz o profeta, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. João, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Versículo 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra a luz. No capítulo 8, João
vai reforçar novamente a sua palavra. De novo lhes falava Jesus, versículo 12, capítulo 8, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Meus irmãos, o Natal é verdadeiramente a chegada da luz espiritual, como a luz física tinha sido criada. Vimos a sua estrela, disse os magos, e viemos para adorá-lo. A estrela diferenciada nos céus apenas indicava a chegada da verdadeira luz. E como é bom para nós pensar, meus irmãos, na grandiosa e verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todos os homens. Isto é, Cristo Jesus, o Salvador, o Libertador, depois de ter se revelado ao olhar espiritual dos profetas, fez-se homem e penetrou até as últimas profundezas da condição humana. Isto mesmo, os profetas viram a verdadeira luz. É dele que Davi fala no Salmo 68, versículo 4. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exultai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultado diante dele. É dele que o profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 2, reforça: para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação sobre as suas asas. Abraão, meus irmãos, Abraão também viu o seu dia. Segundo Hebreus capítulo 11, versículo 10, uma cidade que tem um fundamento espiritual. Abraão, um profeta, um sacerdote, um rei, um homem que viveu além do seu tempo, antes dos profetas, dos sacerdotes e dos reis de Israel. Jesus era um homem normal, um homem, sim, mas um homem Deus. Capítulo 9 de João: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, João informa que Jesus fez lodo ao chão, untou os olhos do cego de nascença. Ele disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Quem é este? Jamais se ouviu dizer que alguém tenha curado um cego de nascença. Por que este questionamento ao presenciarem este milagre? Curar um cego de nascença significava fazer partes do olho humano que não tinham originalmente sido feitas. Fez lodo, apanhou novamente do barro, como Gênesis 1. Cuspiu nele, fez um lodo, e ali não somente deu vista ao cego, mas fez o que faltava naquela vista. Lucas capítulo 4: o Espírito do Senhor está sobre mim, disse o Senhor Jesus, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Nesta noite, meus irmãos, cantamos ao Deus que se encarnou, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Portanto, o paralelismo de João com Gênesis reforça para nós as verdades do aparecimento, da chegada da luz, a presença do Deus Trino, invisível, imortal, poderoso, todo-poderoso,
Criador dos céus e da terra, Redentor nosso, que nos comprou pelo seu sangue e nos conquistou por direito de criação e pelo poder da redenção. A ação da palavra, o Verbo, que com a sua ação trouxe vida a todos e a tudo, a aparição da luz. Gênesis 1, a luz física, veio à existência pela palavra. João 1, a luz espiritual, veio à existência pela encarnação da palavra. Nesta noite, quando cantamos, quando louvamos, quando declaramos que hoje é a noite das luzes, a palavra de Deus nos fala sobre a chegada da luz. E na chegada da luz, eu e você recebemos a plenitude da bênção de Deus. Para você e para mim, verdades que precisam ficar cravadas na nossa alma. Uma delas, por causa da chegada da luz, por causa da ação da luz, nós não mais andamos nas trevas. Os elementos essenciais para a vida na terra, a luz, a água, o ar. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nesse tempo, quando o mundo todo acende luzes, nós não mais andamos nas trevas. Uma segunda verdade é que não só não andamos em trevas, mas por causa da chegada da luz, eu e você experimentamos a verdadeira luz. João capítulo 8, versículo 14, quem me segue não andará nas trevas. Esta luz não é apenas lançada para a nossa caminhada, mas é engendrada em nosso ser para andarmos mesmo sem sairmos do lugar, porque agora dentro de nós reina e vive a luz. Em Atos capítulo 17 há um acontecimento extraordinário que não exploramos muito, é verdade, nas nossas mensagens. Você deve conhecer aquela história quando Paulo chega em Atenas, um povo cheio de religião, mas nas trevas. E ali ele encontra um altar ao Deus desconhecido, o Deus que fez o mundo, segundo ele, em Atos capítulo 17, versículo 24. E tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E aí ele continua no versículo 27, Atos capítulo 17, para que buscarem a Deus, se porventura o possam achar, bem que ele não está muito longe de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos próprios poetas dizem, porque dele também somos geração. Este é Atos 17, a partir do versículo 24. Todo o resumo da história da manifestação da luz, da criação e da salvação. Todos estão tão longe e estão tão perto, como se pudessem encontrar, mas é a luz espiritual
que revela ao nosso coração a presença do Deus que se fez carne. Experimentamos a verdadeira luz. Não mais andamos nas trevas, experimentamos a verdadeira luz, mas também passamos a resplandecer. Jesus, num certo momento, disse: eu sou a luz do mundo, e logo ele completou: vós sois a luz do mundo. E o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, no capítulo 15, ele fala o que significa para nós sermos a luz do mundo. Abram aspas: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Meus irmãos, muitas vezes nós nos alegramos, devemos mesmo nos alegrar com o crescimento numérico da igreja. Domingo passado mesmo recebemos 18 novos irmãos na nossa igreja. Mas o crescimento mais importante e algo mais fundamental ainda, porque crescimento numérico é e precisa ser uma consequência natural do fato de você resplandecer, de você ser luz. Aquele que se encontra com a verdadeira luz passa a resplandecer esta verdadeira luz diante dos homens. Natal de luz. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor proferiu não apenas haja luz, para que pudéssemos, ó Pai, na ação poderosa do Senhor, virmos a existência física, mas pela Tua beleza, pela Tua sabedoria, pelo eterno conselho da Tua vontade, o próprio Senhor Jesus, o Verbo encarnado, a luz verdadeira e espiritual, se fez carne, para que pudéssemos viver espiritualmente. Que alegria para o nosso coração sermos do Senhor, neste duplo direito de criação e de redenção. Nos curvamos, ó Deus, e declaramos que pela redenção, tudo aquilo que somos é do Senhor. Pela criação, tudo aquilo que temos pertence a Ti. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Pai. Queremos resplandecer assim, Senhor, para a glória do Teu nome. E o povo de Deus diga amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, que grande privilégio para a gente é nesta noite lembrarmos mais uma vez aquilo que nós não podemos nos esquecer nunca, de que o Senhor Jesus nasceu e de que porque Ele nasceu aquela noite, chamada pelo apóstolo como a plenitude dos tempos, tudo, meus irmãos, todas as coisas convergiram para aquele momento, para aquela estrebaria. Todas as coisas, tudo que existiu antes olhava para aquele dia, tudo que veio a acontecer depois tiveram seus olhos voltados para aquele dia. Nesta noite nós queremos fazer assim mais uma vez. Queremos acender luzes para declarar que a verdadeira luz habita em nós. Diz a palavra do Senhor. Leiamos a uma só voz, por gentileza. Você vai encontrar no seu boletim, página 3, finalzinho. Leitura uníssona, leiamos. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Disse Jesus: enquanto estou no mundo,
sou a luz do mundo. E depois ele disse, vós sois a luz do mundo. Meus irmãos, nós temos o privilégio nesse momento de fazer assim. Eu quero te convidar inicialmente para você ficar de pé. Gostaria de pedir aos nossos irmãos, presbítero Guaraci e também o presbítero Roberto, que por gentileza venha aqui à frente para nos ajudar, presbítero Roberto, porque nós estamos vendo que temos muitos irmãos na galeria, temos muitos irmãos na área onde o nosso coral ministra aos nossos corações. Por isso, nós vamos pedir que talvez um dos pastores para ajudar aqui vá às duas galerias. Vou pedir o presbítero Roberto que por gentileza vá direto ao local do coral. E agora o nosso presbítero aqui, pastor, nesta ala, nós aqui e o outro pastor aqui. Beleza? Fechado. Você recebeu, todos receberam uma luzinha, esta velinha que vai registrar para a gente este glorioso momento. E quando você passar a luz ao seu irmão, você está dizendo, eu sou a luz. O Senhor Jesus disse, eu sou luz, eu quero que você também seja luz. Enquanto você vai fazendo isso, nós vamos fazer com calma, sem necessidade de corrermos, lembrando que é uma velinha, ela pode entornar. Então você, por favor, administre da melhor forma. Você poderá, ao mesmo tempo que trabalhe este momento, ministrar uma palavra ao seu irmão, dizer que o Senhor te abençoe, que você tenha um dia cheio da graça, que você tenha um ano de 2017 repleto da presença benfazeja do Senhor. Nesse momento você vai fazer assim enquanto trabalha, porque estaremos nesse momento proclamando a luz de Cristo entre nós.
Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor. Vamos tentar fazer isso assim, declarando que nós somos a luz. Vamos cantar? Eu queria que nesse momento você pudesse olhar para o seu irmão e dizer para ele assim: Feliz Natal. Diga para o seu irmão, cumprimente, fale para ele que o Senhor possa envolver o seu 2017. Tempo de alegria, tempo de paz, tempo de festa com o povo que é luz para os gentios. Amém. Aliás,
Queridos, neste momento nós queremos, como pastores deste rebanho, ministrar sobre você a bênção de Deus. Levantamos as nossas mãos e clamamos aos céus, pedindo que o Senhor te abençoe. Ele é o que abençoa, Ele é o que nos cerca com a sua bondade. Quero te pedir que pelo menos com uma das mãos você faça um gesto, estendendo as suas mãos e dizendo: meu coração está aberto para a bênção que vem do Senhor. E nós, pastores, levantaremos as nossas mãos, impondo as nossas mãos sobre você, orando assim: meus amados irmãos e irmãs, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de vós e vos dê a paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito de Deus, que a bênção do Deus Trino que gerou luz, nos criando, e gerou luz, nos redimindo, esteja sobre você, sobre a sua família, permanecendo hoje e para todo sempre. Assentai-vos, irmãos, e genuflexos diante do Senhor, receberemos a ministração desta música tocada. Nós, pastores, estaremos à porta. Os irmãos podem apagar a vela, eu também. Nós estaremos à porta. Aliás, eu quero pedir aos pastores a gentileza de descermos. Nós vamos ficar aqui no primeiro banco, participando com vocês deste momento da orquestra, e depois nos retiraremos para abraçá-los à porta.
entre nós. E neste momento eu quero convidá-los a colocarem-se de pé, para juntos com esta orquestra cantarmos como os anjos cantaram diante do Senhor Jesus, este hino, declarando que Ele é o príncipe da paz. Vamos cantar?